Olá, o Multiplix Notícias, a semana está começando. Assista agora os principais destaques dos últimos dias. As aulas presenciais nas escolas municipais de Nova Friburgo voltaram na última segunda-feira, mas muitos alunos foram prejudicados e não saíram de casa. Algumas escolas estão fechadas porque estão em obras e a licitação para a escolha da empresa que faria o transporte escolar não aconteceu no prazo previsto. Nessa creche no centro da cidade havia um misto de ansiedade e medo, tanto das crianças quanto dos pais. É muito difícil pra gente. Mesmo a gente sendo bem acolhida, a gente tem medo, né? Porque o novo assusta e ele é a primeira vez que ele não vai estar com um dos meus, um dos nossos. Mais de 10 mil crianças voltaram hoje às aulas presenciais. Apesar da pandemia da Covid-19 ainda não ter terminado, para muitos pais, o retorno à sala de aula é fundamental. Depois de tanto tempo parado, né, cara, a Covid é uma satisfação muito grande. É muito complicado. Criança na escola, né, ela tem um divertimento, tem uma coisa para poder, né, prender a atenção da criança. A criança também sente muita falta, né, das escolas, né, que ficou muito tempo fora, né. O ensino em casa, ele é muito complicado, né, a gente tem que parabenizar muito os professores, porque é muito difícil o ensino, ainda mais na alfabetização, maternal. Acredito que o presencial mesmo é o ideal para as crianças mesmo. Atualmente, o município possui 122 escolas, mas 15% das unidades ainda não estão funcionando, por estarem passando por reformas. As aulas nestas escolas estão previstas para a próxima segunda-feira. Outro problema é a falta do transporte escolar, prejudicando 2 mil alunos. O motivo foi um atraso na licitação para a contratação da empresa. Esse ano nós fizemos algumas adequações, é um novo processo e houve uma impugnação, uma nova licitação ocorrerá na próxima semana. Não haverá prejuízo, né, ao calendário das unidades, a gente já está vendo uma forma de reposição presencial para todas essas escolas que ainda não voltaram. O Sindicato dos Profissionais da Educação ainda questiona a forma como o retorno às aulas está sendo feito em meio à pandemia. Os sindicatos que representam os profissionais de educação em Nova Friburgo veem com muita preocupação a forma como tem acontecido esse retorno presencial, especialmente na rede pública municipal. Afinal de contas, vale lembrar que a vacinação infantil avança a passos muito lentos no município e há outros problemas que surgiram mais recentemente, como por exemplo o fato de que o calendário escolar ainda não está devidamente fechado. Para a Secretaria Municipal de Educação, o ano letivo de 2022 será de grandes desafios. A gente tem nesse ano aqueles desafios normais, né, da unidade escolar e essa parte também dessa retomada socioemocional também, né, desse diagnóstico, da gente perceber melhor como que os nossos alunos estão. Os golpes praticados pela internet estão cada vez mais comuns. Os crimes virtuais, principalmente pelos celulares, cresceram 400% em Nova Friburgo. Veja novamente a reportagem. Hoje é quase impossível viver sem celular. Eles fazem parte da nossa rotina e quase tudo está nesse pequeno aparelho. Conversas, fotos, documentos, redes sociais e até contas bancárias. Um prato cheio para os golpistas. O Frank sabe bem disso. O Instagram dele foi invadido. E se passando por ele, os criminosos anunciaram a venda de móveis e eletrodomésticos com preços muito abaixo do mercado. Até hoje eu não sei como que isso aconteceu. Eu não sei se foi algum link que eu cliquei de oferta, de promoção ou de cartão de crédito. Eu tô achando que foi algum cartão de crédito que oferece um crédito aprovado, né, para você, e você clica ali e com certeza isso eles copiam os seus dados que tá ali no seu celular. Os hackers não escolhem a vítima. Recentemente, até o Instagram do prefeito de Nova Friburgo foi invadido. Por isso, todo cuidado é pouco. Do começo do ano passado para cá, os casos de golpes pela internet, principalmente pelo celular, cresceram 400% em Nova Friburgo, segundo a Polícia Civil. E a chance de recuperar o dinheiro perdido é cada vez menor. Em alguns casos, existe a possibilidade de ação judicial junto ao banco, nem todos. Esses da internet é improvável, porque muitas vezes você tem até o nome da pessoa que recebeu, mas invariavelmente esse nome é fictício. É aquilo que a gente chama de laranja. Então você pode até chegar no nome, mas você vê que realmente é uma pessoa que não existe.
É apenas o beneficiário ali de titularidade de uma conta, a qual ele usa para receber esses proveitos ilícitos e automaticamente ele saca e detona a conta. Com a pandemia, o uso dos celulares aumentou, tanto para a vida pessoal quanto profissional. E muita gente passou a comprar produtos pelo WhatsApp e redes sociais. Quem adora são os estelionatários, que estão cada vez mais criativos. Eles vão alternando um pouco o perfil do golpe. Às vezes é aquele golpe do falso sequestro, na outra semana é o golpe do cartão que foi clonado e que precisa da senha para bloquear. É uma estratégia. Né? Eles passam tempo sem atuarem daquela maneira, mas depois acabam voltando. E as pessoas se protegem de um e acabam caindo em outro. Uma cartilha do governo estadual, criado com a ajuda do PROCON e da Polícia Civil, traz algumas dicas para evitar cair em ciladas. Algumas delas são não abrir anexos ou links de mensagens desconhecidas, já que é comum a entrada de vírus dessa forma. Não fornecer informações pessoais, evitar sites ou vendedores desconhecidos, desconfiar de valores muito baixos, não clicar no que for suspeito. Não faça nenhum tipo de transferência, ou Pix, ou depósito. Antes de mais nada, ligue para a pessoa que você conhece e pergunta se aquilo ali é real ou não. Até mesmo para você ir na casa da pessoa ou no local onde está sendo vendido esse produto, para você ter certeza de que aquilo ali existe. Há quase 2 anos, todos nós passamos a nos preocupar com a Covid-19, mas a Secretaria de Saúde de Cabo Frio faz um outro alerta à população. No verão, todos devem ficar atentos e redobrar os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. No período do verão, aumenta a incidência de casos de focos do Aedes aegypti aqui em Cabo Frio. O mosquito é o transmissor de doenças como a dengue, zika, chikungunya e também da febre amarela. Por esse motivo, a Secretaria de Saúde do município faz um alerta para que todos redobrem os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Coloque areia nos vasos de plantas, não deixe garrafas e pneus descobertos, faça uma vedação na caixa d'água, mantenha calhas e ralos limpos. A Secretaria de Saúde destaca também a importância da população se vacinar contra a febre amarela. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. O imunizante é aplicado uma única vez, sem precisar de reforço, ou seja, ele é válido por toda a vida. Segundo dados do setor de Vigilância em Saúde de Cabo Frio, nos últimos 3 anos não há registro de casos de febre amarela na cidade. No mês de janeiro foram 12 casos de dengue e somente 1 de zika e 1 de chikungunya. Um imóvel do século XIX no centro de Nova Friburgo é o retrato do abandono. O casarão tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural é cedido à prefeitura e precisa de reformas urgentes. O mato alto e o portão fechado escondem um dos casarões mais antigos do centro de Nova Friburgo. O imóvel do século XIX, na rua Augusto Spinelli, é o retrato do abandono. Buraco no telhado, reboco caindo, mofo nas paredes, fios pendurados, janelas quebradas. O prédio histórico, tombado pelo INEPAC desde 1985, vai aos poucos se deteriorando, mas muitos detalhes da arquitetura ainda resistem ao tempo. O casarão, em estilo neoclássico, foi construído para ser a casa de uma família de fazendeiros de café de Sumidouro, por volta de 1890. Segundo a historiadora Janaína Botelho, nos anos 30, foi comprado para ser a sede do Partido Nazista de Nova Friburgo. Mas como o Brasil se posicionou contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a casa foi desapropriada na época de Getúlio Vargas. Atualmente, pertence ao governo federal, mas nos últimos anos está cedida à prefeitura. A meu ver, cabe à prefeitura municipal pelo menos mantê-lo, né, com telhado, com limpeza até, porque a gente está no centro da cidade, basicamente a gente vê sempre cheio de mato, isso denota abandono, então eu acho que a prefeitura, pelo menos a manutenção, não digo a restauração, então a prefeitura, como comodatária, deveria pelo menos estar mantendo esse imóvel para que ele não vá ruir, né? Que é a tendência.
porque se ele está desde 2011 sem ser ocupado, imagina como não está ali dentro. Em nota, a Fundação Dom João VI, responsável por cuidar do patrimônio histórico do município, informou que existe um projeto de restauração e reforma do imóvel e que ele está na fase de captação de recurso. É o caso realmente de preservar. Então eu acho que Friburgo ainda tem tempo de fazer um meia-culpa, né? E não deixar que esse tipo de coisa seja um déjà vu, uma coisa do passado. Então a gente tem esses exemplos tristes do passado, a casa de Madame Santana, lindíssima, em frente à prefeitura, que era a estação de trem, também foi demolida. A gente tem esses exemplos que a gente pode tomar como ponto de partida e não deixar que isso aconteça nos dias atuais. Mas Nova Friburgo também tem exemplo de imóveis antigos preservados. É o caso desse prédio na Avenida Alberto Browne, sede da Associação Comercial. Foi construído em 1931 e reformado recentemente. Houve a necessidade de fazer uma intervenção de modo que pudesse requalificar internamente o imóvel, sem, contudo, abalar qualquer tipo de estrutura externa ou interna que fosse ligada à história. A obra se baseou em uma lei municipal que garante o tombamento desse e de outros prédios da cidade. A legislação prevê, por exemplo, redução no valor do IPTU para o proprietário que tiver o imóvel tombado e preservar o patrimônio. Esse imóvel, dando entrada na prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente ou o que seja, ele vai ser ouvida a fundação para que possa fazer uma visita técnica, coisa nesse sentido, ou possa se manifestar quais são os critérios de exigência. Então, alguns imóveis existem exigências de forma externa, e existem imóveis que são exigências totais. Mas quando um imóvel é público, como o casarão da Rua Augusto Spinelli, resta torcer para que em algum momento apareça o recurso necessário para a obra. A gente realmente tem que tomar uma providência para preservar esse patrimônio que, como eu disse antes, é o único estilo arquitetônico de residências de final do século XIX que Nova Friburgo possui. Não só esse, mas todos os imóveis históricos da cidade devem ser preservados. Desde 2014, um projeto de conscientização e preservação da fauna e flora da Mata Atlântica vem sendo realizado em Cachoeiras de Macacu. O SOS Vida Silvestre resgata animais vítimas de atropelamentos na rodovia RJ 116. Aqueles que não resistem passam por um processo de taxidermia. Vale a pena assistir de novo essa reportagem. A região serrana é cercada por uma vasta área de Mata Atlântica, mas por conta das interferências humanas, muito se tem perdido em relação à fauna e flora do local. Por diversos trechos da RJ 116 existem placas como essa, alertando os motoristas sobre a presença dos animais silvestres na região. Mas nem sempre é possível evitar os atropelamentos. Só em 2020, mais de 200 chamados foram realizados para socorro dos animais que, na maioria das vezes, não sobrevivem aos acidentes. Quando isso acontece, os bichinhos passam por um processo de taxidermia e são expostos no Museu do Projeto para conscientização dos humanos. A gente chama de conhecer para preservar, né? Desde que cada indivíduo ele conheça a importância do animal na natureza, os serviços que ele nos presta diariamente, né? E gratuitamente, isso traz uma sensibilização maior para que a pessoa possa olhar para o animal silvestre, né? Não como um bicho qualquer, mas como um animal que está ali para cumprir um papel no ecossistema. A novidade no Centro de Educação do SOS Vida Silvestre é um mural de pássaros feito pelo artista plástico Pierre Fonseca, onde é possível conhecer um pouquinho mais sobre as espécies presentes em nossa região e entender sua importância para o equilíbrio ambiental. Essa experiência, para mim, ela foi muito gratificante como profissional e foi muito gratificante também no meu crescimento como pessoa. Através desse mural, as pessoas podem conhecer, ver e ouvir, né, o canto dos passarinhos. A gente tem espécies, né, como a jacutinga, que já está no livro vermelho do IBAMA,
né, que já é considerado, e muitas outras espécies, né, com a sua população em declínio, ou seja, são vários impactos que elas sofrem, e isso vai fazendo com que tenha uma redução drástica dessas espécies na natureza. Então aqui a pessoa tem a possibilidade de poder conhecer a espécie, conhecer, né, toda a biologia de cada espécie e principalmente o canto, né, que ele encanta. Muito legal essa iniciativa. E você já ouviu falar em kombucha? Ela é uma bebida milenar de origem chinesa que tem sido muito procurada por pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável. Para quem perdeu o Multiplix Notícias Noite da última sexta, a gente mostra a reportagem de novo. Uma bebida que tem aparecido com mais frequência no mercado é a kombucha. Mas você sabe como ela é feita? Kombucha é um chá fermentado por bactérias e leveduras. Ele passa por um processo fermentativo. A gente faz o chá doce e coloca um consórcio de bactérias e leveduras, chamado SCOBY. Essas bactérias e leveduras, elas consomem o açúcar e produzem CO2 e álcool. Né? E outra parte das bactérias, né, as leveduras e as bactérias vão lá e consomem o restante do álcool, que foi produzido de álcool. E o resultado dessa fermentação, o resultado desse processo fermentativo é um chá frisante, rico em ácidos benéficos para o organismo, né, com efeitos probióticos e que vai ajudar na detoxificação do nosso organismo. Nos últimos anos, a kombucha tem se popularizado entre os adeptos de uma alimentação mais saudável. A bebida, que pode ser uma alternativa para substituir os refrigerantes, tem origem chinesa, é milenar e foi criada com fins medicinais. A kombucha surgiu na China, com o imperador, que ele estava doente, e um curandeiro, né, uma pessoa que fazia muitos chás e trabalhava com ervas, chamado Kombu, fez esse chá fermentado e levou para esse imperador e ele melhorou. E aí virou o chá do kombu, né? Então kombucha. E apesar dele ser uma bebida milenar e muito antiga, hoje, na atualidade, poucas pessoas conhecem o kombucha. Poucas pessoas têm acesso ao kombucha. Então, o que a gente quer, na verdade, é popularizar essa bebida que faz tão bem para a saúde. Apesar da aparência das bactérias e leveduras ser um tanto diferente, na bebida ela só traz benefícios. Assim como é feito no iogurte, né? Só que a base do iogurte é o leite, no caso da kombucha a base é o chá, né? Então, ela tem esse efeito probiótico. Então, ela auxilia na microbiota intestinal. E esse aumento, né, esse auxílio na microbiota ajuda no melhor funcionamento do intestino. Quem está acostumado a consumir o produto sente a diferença no organismo e aprova o sabor da bebida. Tô me sentindo um pouco indisposta, então eu prezo pelo kombucha que tem chá preto na composição, ou tô me sentindo um pouco enjoada, má digestão, eu prezo pelo que tem gengibre com limão ou algo assim. Então é uma coisa que, por mais que se você beber uma vez no mês, você vai sentir aquela diferença na hora, você vai se sentir melhor, mas é legal manter uma rotina, que aí você vai perceber esse efeito a longo prazo. É gostoso, eu amo! Eu fico por aqui, não se esqueça que todas as reportagens e muitos outros assuntos você também encontra no nosso portal. Lembrando que o resumo da semana fica disponível na íntegra no YouTube. Um excelente fim de semana para você e até segunda!